Olá! Esse vídeo é do projeto final da disciplina de Introdução ao Processamento de Dados, solicitado pelo professor Cleiton Vaz. Nesse projeto, será usado o Scilab para desenvolver um programa com a finalidade de fazer o cálculo de vazão em seções transversais uniformes. Para isso, o usuário deve escolher o tipo de seção transversal que a vazão será calculada, deverá entrar com os dados de velocidade do fluido e a área deverá ser calculada conforme equações de objetos geométricos planos. Terá a opção de seção retangular, circular e hexagonal. Os resultados de vazão eles devem ser apresentados na tela nas unidades de metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litros por segundo e litros por hora. Além disso, o aplicativo deve ter a opção de deseja continuar calculando, para caso o usuário deseje encerrar o programa. Então, para começar o programa, foi usado o Clear e o CLC para limpar a memória e a tela do programa, e aí foi utilizado o mprintf para por o título, que é o cálculo de vazão em seções transversais uniformes, e novamente o mprintf para colocar os dados, que pede para selecionar o tipo de seção, né? E aí seria seção 1, para caso o usuário deseje calcular uma seção circular, 2 para caso deseje calcular quadrado e retangular e 3 para caso deseje calcular hexagonal. Além disso, terá o número 4 para caso o usuário deseje fechar o programa. Então, a partir disso, tudo isso será colocado numa variável n, na qual o usuário vai digitar o valor correspondente à seção, ou 4 para fechar o programa, e aí dentro dessa variável n vai começar a ser feito os cálculos. Então, quando o n for igual a 1, foi colocada a variável x, com a pergunta de qual valor correspondente ao diâmetro da seção, uma variável v para colocar o valor correspondente à velocidade do fluido, e a partir dos resultados dados pelo usuário do programa, será feito o cálculo. E o cálculo é o valor correspondente ao diâmetro da seção ao quadrado, vezes π, dividido por 4 vezes a velocidade do fluido. Aí, caso o usuário deseje escolher para a seção quadrada ou retangular, ele vai escolher o número 2. E aí, caso n for igual a 2, foi usada uma variável x para digitar o valor correspondente ao lado da seção, uma variável v para digitar o valor correspondente à velocidade do fluido, e a partir dos dados dados pelo usuário, vai ser feito o cálculo, que é o número correspondente ao lado da seção, ao quadrado, vezes a velocidade do fluido. E aí, caso o usuário deseje escolher o número 3 para a seção hexagonal, foi usada uma variável x, uma pergunta para digitar o valor correspondente ao lado da seção, uma variável v para digitar o valor correspondente à velocidade do fluido, e a partir disso foi feito o cálculo, que é 3 vezes o lado da seção ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 2 vezes a velocidade do fluido. A partir disso, quando o usuário colocar as informações e o programa calcular, o resultado vai aparecer não somente em metros cúbicos por segundo, mas também vai aparecer em metro cúbico por hora, litros por segundo e litros por hora. E aí, para isso, vai ser usado o mprintf novamente para aparecer o dado na tela. E aí, a vazão vai sair correspondente em metros por segundo, vai ser o cálculo. E aí, para fazer correspondente em metros por hora, vai ser o valor obtido vezes 3.600. Para fazer a vazão correspondente em litros por segundo, será usado o valor obtido vezes 1.000. E para fazer a vazão correspondente em litros por hora, será usado o valor obtido vezes 3.600.000. E depois disso tudo,
se o usuário vai ter novamente a pergunta se ele deseja escolher uma outra seção para calcular ou se ele deseja encerrar o programa. E aí, se ele digitar o número 4, ele vai fechar o programa. Então, vamos ver essa aplicação na prática. Ok, aqui nós temos o programa, então, cálculo de vazão em seções transversais uniformes. Selecione o tipo de seção, 1 para circular, 2 para quadrado ou retangular e 3 para hexagonal e 4 para fechar o programa. Digite o valor correspondente à seção ou 4 para fechar o programa. Digamos que eu escolha a seção 2. Digite o valor correspondente ao lado da seção. 3. Digite o valor correspondente à velocidade do fluido. 4. E aí os resultados apareceram em metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litros por segundo e litros por hora. E aí apareceu novamente a pergunta, digite o valor correspondente à seção ou 4 para fechar o programa. Caso não deseje mais calcular nada, eu clico em 4 e assim o programa é encerrado.